Me diz uma coisa, você já deixou de pagar alguma dívida? Se a resposta foi sim, você sabe que esse não é um bom negócio, né? Os juros vão subindo a cada parcela, as contas não param de chegar, é um efeito cascata. Dormir e acordar pensando no problema. O reflexo dessa preocupação toda não é só na vida financeira, não. Esse é o problema. A saúde também fica comprometida. Uma pesquisa do SPC Brasil e CNDL revela que 69% dos inadimplentes sofrem de ansiedade por não conseguir pagar as dívidas. 25% ficam mais desatentos no ambiente de trabalho e 21% desenvolvem algum tipo de compulsão, como comida, cigarro ou até álcool. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o superintendente financeiro do SPC Brasil, Flávio Borges. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Paula. Bom, Flávio, o número de inadimplentes ansiosos no Brasil aumentou 9 pontos percentuais em relação ao ano passado. Isso quer dizer o quê? Que o brasileiro está devendo mais ou que ele está sofrendo mais com essas dívidas? Significa que o brasileiro está sofrendo mais, né? O que a gente viu do ano passado para cá foi uma ligeira queda da inadimplência. Nós vimos aí uma redução de 0,84 no número de pessoas inadimplentes, né, que está hoje ainda muito alto, em torno de 59 milhões, e uma queda do número de dívidas em 5%. Então, assim, é uma queda razoável, mas que não vem por um número de pagamentos maior, e sim por uma menor disponibilidade de crédito. É o terceiro ano que nós fazemos essa pesquisa sobre os impactos da inadimplência na saúde física e mental, e o que nós vimos foi que em 2015 esse nível de ansiedade e preocupação estava muito alto. Esses níveis diminuíram agora, diminuíram no ano de 2016 e esse ano voltaram a subir. Então, por exemplo, nós perguntamos se as pessoas estão preocupadas com as dívidas em atraso. E esse ano, 56% das pessoas nos disseram que estão muito preocupadas, estão com um nível alto ou muito alto de preocupação. O ano passado não eram 56%, eram 42%. Então isso mostra que as pessoas esse ano estão um pouco mais preocupadas, estão um pouco mais incertas, especialmente quanto à capacidade que elas vão ter de pagar essas dívidas a partir de agora. E a que você acha que se deve esse aumento aí das pessoas cada vez mais ansiosas, mesmo com a diminuição da inadimplência, mas cada vez mais ansiosas em pagar as suas dívidas? Você acha que tem relação também com a economia? Porque parece que a gente está passando aí por alguns quadros que os especialistas dizem de recuperação, São quadros otimistas. Sim, nós estamos de fato passando por um quadro de recuperação. Há diversos indicadores que nos mostram isso, A gente vê a taxa de desemprego caindo um pouco, nós vemos um aumento no consumo de algumas categorias, curiosamente, o tráfego de automóveis nas estradas tem aumentado, Isso mostra que as pessoas estão viajando mais, estão mais confidentes, com relação aos rumos da economia. No entanto, esses indicadores ainda estão, embora eles estejam mostrando a melhoria lenta, eles ainda estão numa situação muito ruim. Então, por exemplo, a taxa de desemprego acima de 10%, em torno de 12%, 13%, ela está persistente. Há um grande número de pessoas que já está desempregada há bastante tempo. Então, embora a economia esteja de fato melhorando, saindo desse fundo do poço, ainda há muito que melhorar e ainda há muitas pessoas, como a nossa pesquisa mostrou, que estão se privando de uma série de itens de consumo, seja supérfluo ou até mesmo de consumo básico, em função das contas em atraso e da indisponibilidade de renda. Agora, Flávio, falando um pouquinho mais dessa pesquisa que a SPC Brasil fez com a CNDL, quais são os sentimentos que mais aparecem, A gente falou aí pode ter algum tipo de compulsão, por cigarro, por bebida alcoólica, por comida, também falta de atenção no trabalho, Quais são os sentimentos que mais aparecem nessas pesquisas com as pessoas que estão endividadas e muito preocupadas porque não conseguem pagar essas dívidas? Olha, o primeiro sentimento é a ansiedade, seguido aí da insegurança, estresse
e angústia. Então, assim, são sentimentos próprios de quem está, de fato, preocupado, né? Quando nós perguntamos qual que é o impacto real da inadimplência na vida das pessoas, né, os principais impactos são: a pessoa deixou de poder parcelar suas compras, ou ela teve que fazer cortes, né, cortes de despesas, abrir mão de itens supérfluos, de itens alimentícios supérfluos, deixar de sair à noite, né? 64% disseram que abrem mão de adquirir roupas, calçados. Então, assim, como a gente sabe, né, por meio de outras pesquisas, aliás, de um conhecimento muito consolidado, que o consumo é muito importante para a formação da identidade da pessoa. Por quê? Porque quando ela consome junto com seus amigos. Quando ela compra um telefone que vai fazer com que ela use o mesmo telefone daquelas pessoas que ela admira ou com quem ela gosta de estar. Quer dizer, quando ela abre mão de itens de consumo, isso gera uma frustração, né? Essa frustração é traduzida por esses sentimentos de ansiedade, insegurança, que, por sua vez, refletem em comportamentos, né, de agressividade, de desatenção no trabalho, né? Nós vimos aqui que 14,5% dos entrevistados manifestaram que, inclusive, isso gerou casos de agressividade física em relação a familiares e amigos, né? Então, uma coisa leva a outra, né? E, de fato, o que preocupa é que quase 40% da população adulta do Brasil ainda está em situação de inadimplência, né, com o nome inscrito em serviço de proteção ao crédito. Então, esse reflexo desses sentimentos nos comportamentos de um grande percentual da população, esses reflexos são muito preocupantes. Flávio, como você falou, né, nessa mudança de comportamento da pessoa que está com dívida, gera uma frustração e também uma mudança ali, né, do celular que ela não tem mais que compra com os amigos, daquele passeio, por exemplo, que fazia aos fins de semana antes, agora tentando resgatar esse dinheiro, economizar para pagar as dívidas. Isso acaba também acarretando uma vergonha e uma pressão da família, né, para que essas dívidas sejam pagas, né? Qual o maior medo desse tipo de consumidor? Que ele fala que ele realmente tem ansiedade para pagar as dívidas, é não conseguir pagar as dívidas, de repente perder o emprego e aí se acumular em mais dívidas ainda? Qual o maior medo deles? Olha, 36% dos entrevistados disseram que o maior medo, de fato, é não conseguir pagar, né? Agora, 11% disseram também que tem medo de serem considerados desonestos, ou seja, o fato de estar endividada, para muitas pessoas, é motivo de vergonha. E o pior não é nem o medo de perder o emprego, é o medo de não conseguir emprego, né? Um pouco mais que 9% dos entrevistados disseram isso, que pelo fato de estarem inadimplentes com nomes inscritos em serviço de proteção ao crédito, elas podem ter dificuldades para conseguir uma colocação profissional, porque, enfim, alguma empresa possa, porventura, achar que essa pessoa, por estar endividada, ela pode ter algum outro problema além da escassez de renda, né? O que, na grande maioria dos casos, não é verdade, mas que é uma realidade do mercado e as pessoas têm as suas razões para sentir esses medos. Imagino que com esse medo aí de conseguir emprego, acabe até atrapalhando, porque, por exemplo, um trabalho extra, né, poderia ser uma alternativa para essa pessoa quitar as suas dívidas. Sim, o aumento de renda por meio de um trabalho extra, ou se a pessoa está empregada por meio de uma hora extra, né, ou o corte de custo, né? A pessoa, é muito difícil a pessoa se planejar para sair de uma situação de inadimplência sem renda alguma, né? Então, a pessoa, de fato, ela deve procurar buscar uma renda extra, se possível, ou cortar custos do outro lado, né? O que preocupa, no caso de crises prolongadas, como a que nós estamos vivendo agora, é que as pessoas já vêm cortando essas despesas há um tempo relevante, né? Desde 2015, 2016. Então, muitas famílias não têm mais muito o que cortar. E a situação, caso ela não melhore rapidamente, ela tende a se agravar muito. Qual que é a sua orientação nesse caso, né? Para a pessoa conseguir se organizar, ela e também a família toda, né? Para conseguir pagar essas dívidas, porque também precisa dessa ajuda da família, né, Flávio?
Precisa, porque a família, ela tanto os membros da família, eles podem atuar como fonte de renda ou como fontes de desperdício, de gastos necessários. Então, se eu puder dar alguma dica, né, a primeira é colocar tudo no papel para que você tenha uma clara dimensão do quanto se deve, né, quais taxas de juros estão incidindo sobre essa dívida, para que haja pelo menos um horizonte para que essa pessoa que está devendo, ela possa negociar essa dívida com seus credores, né? E isso tem que ser compartilhado com toda a família, para que a família entenda o momento, possa contribuir, né? Mais pessoas arrumando um bico, né? Um trabalho extra, caso seja possível, e também cortando, né? Ficando menos tempo no chuveiro, abrindo mão de, talvez, né, de um restaurante, de uma saída, ou da aquisição de algum bem, qualquer que seja, né? A gente sabe que nem sempre é possível, que muitas famílias já cortaram até o que não podia ser cortado, que muitas pessoas estão sem emprego, mas a gente sabe também que em muitos casos essas atitudes são possíveis. Por quê? Porque as pessoas ainda têm renda e elas ainda têm onde cortar. E é aí que quando é possível, né, as famílias devem atuar. Cortar também aquele eterno parcelamento e aquela imaginação que a gente tem, né, que o cheque especial, o cartão de crédito realmente são nosso dinheiro, mas na verdade não são, né? Essa também seria uma dica sua. Sim, sem dúvida, porque assim, a disponibilidade de crédito, se a pessoa já está endividada, ou se ela já está com um problema de renda, muitas vezes ela até consegue crédito no mercado, mas esse crédito vem a taxas extremamente elevadas. Por quê? Porque o banco, a instituição financeira que topa emprestar dinheiro para uma pessoa que já está endividada, ela vai cobrar muito caro por isso, porque o custo, o risco de inadimplência, ele é muito elevado. Então, se a pessoa puder evitar, ela deve evitar, né? Usar cheque especial, se endividar no cartão de crédito, mesmo depois dos 30 dias, ela usando aquele crédito que é concedido, né, para renegociação, aquele crédito é muito caro, né? Essas alternativas de crédito para negativado, enfim, elas são muito caras. Se a pessoa puder evitar, ela deve evitar. Certo, obrigada. Eu conversei aqui com o Flávio Borges, superintendente financeiro do SPC Brasil. Na verdade, então a dica é puxa o freio, põe o foco para pagar a dívida, mas também tenta esquecer desse problema fazendo outras coisas aí na sua vida. Agora, 2h43.